bom estarmos aqui na casa do Senhor. É muito bom estarmos de pé. Eita, porque Ele nos sustenta, amém? Lá em Salmo, o capítulo 3, versos 3 e 5 diz assim: Mas tu, Senhor, és escudo ao meu redor, és a minha glória e aquele que ergue a minha cabeça. Com a minha voz, clamo ao Senhor, e do seu santo monte Ele me responde. Eu me deito e durmo e torno a acordar. Completa? Porque o Senhor me sustém. A versão é diferente, né? Mas agora que vocês sabem a versão que eu tenho aqui, eu me deito, durmo e torno a acordar, porque o Senhor é Ele que te sustenta. A gente só está aqui por causa dEle. Só está aqui por causa do amor, por causa das misericórdias, como Lamentações, né? Jeremias nos ensina, lá em Lamentações 3, 22 e 23. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Uma outra versão diz, ela não tem fim, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Se você está aqui hoje, de pé, é porque o Senhor tem cuidado de você, é porque Ele tem te sustentado dia após dia, amém? Temos hoje um vocal aqui especial. Vamos louvar ao Senhor. A gente vai peregrinando, mesmo em meio às dificuldades, porque o Senhor tem cuidado de nós. Peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar ir. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus, com aleluias, sigo cantando, canto louvores, indo pros céus, sombras à roda, nuvens em cima, o Salvador não onde ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, junto ao seu lado, sempre, sempre Ele está. Brilho celeste,
Amém. A Bíblia diz que um dia Cristo virá para buscar a sua igreja. E aqueles que se converteram, aqueles que receberam Jesus como Salvador, aqueles que reconheceram a sua situação de pecado, vão para o céu, cantando louvores, amém? Amém. O quê? Não quer cantar mais? Você quer pegar o ukulele? Então vai lá, pega lá. Ele falou que ele vai tocar o ukulele agora. Vamos continuar louvando o Senhor. Segura direitinho aí. Ele é tudo aquilo que você precisa. Amém? Os homens, vão cantar comigo agora, assim, ó. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. As irmãs agora. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Salva
nós te adoramos, nós louvamos e exaltamos o teu nome, porque tu és maravilhoso, tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Receba, Pai, agora o nosso louvor, a nossa adoração. É em nome de Jesus que nós falamos contigo, ó Pai. Muito obrigado pelo privilégio de estar aqui na tua casa. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem operado milagres e maravilhas em nosso meio e temos testemunhado o seu cuidado, temos testemunhado o seu amor, ó Pai. Muito obrigado. Que o Senhor seja a única fonte, ó Pai, que a gente venha beber. Que a gente sempre procure em Ti, renove sempre em Ti as nossas forças, ó Pai, a esperança que está em nosso coração. Louvado e exaltado seja o Teu santo nome. É em nome de Jesus que Te oramos. Amém. A gente precisa aprender. Daqui a pouco. A gente precisa aprender com o Senhor. A gente adora o Senhor, a gente diz que Ele é o único digno da salvação, que nós o adoramos, que nós o louvamos, mas a gente precisa seguir os caminhos que Ele deixou para nós. E o maior mandamento que Ele deixou foi o amor. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo. Como é que você se ama? Com as suas imperfeições, com seus defeitos, mesmo reconhecendo que você não é merecedor desse amor, você se ama. Assim a gente precisa amar o nosso próximo, como se fosse nós mesmos. Amar uns aos outros. Temos que ser um como Ele foi com o Pai. Amém. Vamos louvar o Senhor. Enquanto estamos cantando essa canção, você que trouxe a sua oferta, seu dízimo, fique à vontade para colocar aqui. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai
Que Deus continue abençoando você. Senta, irmão, por favor. Vai lá com a tia Adriana agora. Por aqui, por aqui. Ah, vai lá, vai. Vai com ela, vai com a tia Adriana. Bom dia, igreja. Temos que ser amém, amém. Não. Cadê a criançada? Juniores. Gente, juniores são nossos pré-adolescentes, da idade de 9 até 12 anos e 11 meses. Quando eles fazem 13 anos, eles têm que dar tchauzinho ao Ministério Infantil e começar a nova fase com os adolescentes, tá bom? Então, teve alguns que me perguntaram, ô tia Adriana, eu posso ficar aqui até quando? Aí eu respondi, tá bom? Isso. Cadê? Tia Cris, vem cá, meu amor, vamos orar com você hoje, louvar a Deus com você hoje na oração, agradecer ao Senhor pelo ministério da nossa igreja, pela vida das nossas crianças, e elas estão empolgadas. De manhã, algumas falaram comigo, tia, tá acabando as aulas na escola, vai chegar as férias. Eu, caramba, já estou preocupada com as férias, ó. Mas é assim que funciona, né? Então, vamos orar? Eu não fiz, faz tempo que eu não faço, né? Escutai, levantai. Vamos orar de pé, abençoando as nossas crianças nessa manhã. Senhor, obrigado por esta manhã, Senhor. Obrigado por estarmos reunidos aqui em Teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada vida, de cada criança. Obrigado pelos seus pais, Senhor. Que o Senhor dê sabedorias para educar em seus caminhos, Senhor. E ajude também, Senhor, nós professores, Senhor, para ensiná-los no Teu caminho, Senhor. Com amor, com graça, com unção, com sabedoria. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, igreja, poder sentar. Paz e graça sejam dadas a todos que estão reunidos nessa manhã por Jesus, o nosso Senhor. Amém? É muito bom ter você aqui, é muito bom ter tanta gente aqui hoje pela manhã e a gente poder desfrutar desse tempo juntos. Eu queria lembrar uma coisa a vocês, duas coisas, aliás. A primeira é que hoje à noite nós temos nossa celebração, às 19 horas, nosso culto, às 18h30, perdão, às 18h30, nosso culto, às 18h30. Depois da nossa celebração, nós temos um momento de comunhão, um lanche 0800, que nós vamos estar aqui todos juntos. Se você puder vir participar conosco, trazer alguém com você, vai ser muito bem-vindo. A outra coisa que eu gostaria de lembrar é o seguinte: no dia 7 de dezembro, nós vamos realizar o nosso passeio de final de ano. Então, vai ser em Guapimirim, nós vamos sair daqui da igreja e nós estamos fazendo, 7 de dezembro, nós estamos fazendo as inscrições através do link que está ali no WhatsApp da igreja. Eu gostaria que você, já temos quase 90 pessoas já inscritas, a gente queria levar pelo menos 120 pessoas, e nós estamos, 90? Já temos 90? Por aí próximo, né? Tem mais? Já está mais de 90? Então, aí a gente queria fazer o seguinte: nós estamos querendo gerar uma carona solidária. Então, para pessoas que não têm carro, nós queremos, para você que tem carro e pode levar alguém, nós queremos pedir que você possa, de alguma maneira, ajudar levando algumas pessoas. Para a gente saber no final das contas, por isso que é importante você fazer a sua inscrição logo, e a gente vai ter um corte nisso aí, de data, para que a gente possa saber o que nós vamos precisar, além dos carros, se uma van, se um ônibus, o que nós vamos precisar, tá joia? Então, está lá o link, se você não tem link e gostaria, você pode procurar o pessoal da recepção, que eles vão ajudar você a participar e estar com a gente desse evento. Todo mundo é muito bem-vindo, tá joia? Muito bem-vindo. Pois bem, queridos, nós continuamos pensando sobre esse tema, joga para o alto, e a partir de hoje, querendo partilhar com vocês como o Evangelho pode ajudar você a entender os princípios para a sua vida cristã. E a gente tem falado sobre isso porque o Evangelho, ele de alguma maneira, ele precisa atingir o coração da igreja, ele precisa atingir o coração do crente, ele precisa atingir o coração das pessoas. E todas as vezes que nós ouvimos sobre o Evangelho, todas as vezes que nós ouvimos sobre a palavra, o desejo e o objeto
o objetivo é de que ela, de alguma maneira, atinja o seu coração, o meu coração, o nosso coração, nos quebrante, nos faça pessoas melhores. Entenda uma coisa que eu tenho dito com uma certa frequência aqui. Nós não fomos chamados e nem fomos salvos para sermos pessoas que saibam cantar hinos cristãos, para sermos pessoas que frequentem cultos cristãos. Isso é um meio pelo qual nós nos edificamos, mas não é isso, não é por isso que nós somos crentes. Nós somos crentes para que, de alguma forma, de alguma maneira, nós tenhamos um novo modo de pensar, e eu falei sobre isso na semana passada, a metanoia, né? Aquela cabeça transformada, a mente transformada, e a partir disso, nós termos a capacidade de tomarmos decisões que façam bem ao próximo, façam bem a nós mesmos e glorifiquem a Deus. E a partir de hoje, durante alguns encontros, nós vamos falar sobre alguns princípios do Evangelho a partir das bem-aventuranças. Na quinta-feira, no culto nosso online, o pastor André fez uma abordagem sobre as bem-aventuranças, uma introdução para aqueles que desejarem. Acesse lá o nosso canal e você vai ver que nós temos ali uma abordagem introdutória sobre as bem-aventuranças, exatamente para nós pensarmos a partir de hoje sobre como esse texto chega para nós. E eu quero ler um texto, um versículo apenas, que é o primeiro versículo, a primeira bem-aventurança, que diz assim: bem-aventurados, o texto de Mateus capítulo 5, versículo 3, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Vamos ler juntos? Bem-aventurados pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Todas as vezes que nós falamos sobre as bem-aventuranças, a gente precisa entender primeiro qual o contexto em que isso foi escrito. Aliás, em que isso foi pregado. Primeiro que o monte é uma ideia, obviamente, deve ter sido um lugar em que Jesus se coloca para falar com aquela multidão, e a gente sempre pensa numa montanha, e como é que Jesus falou para tanta gente. Então, o capítulo 4, na verdade, de Mateus, introduz as bem-aventuranças, porque o capítulo 4 de Mateus fala que Jesus ele se encontra com aquela multidão, e essa multidão que vai até ele, era uma multidão que estava atrás das bênçãos que o Senhor podia dar, tanto curando, tanto expulsando demônios, e o texto de Mateus capítulo 4 fala exatamente sobre isso. Jesus então se manifesta na vida daquelas pessoas, Jesus então abençoa a vida daquelas pessoas, e aquelas pessoas param para ouvi-lo. As bem-aventuranças é um contexto em que pessoas foram tangidas, foram tocadas por Deus. As bem-aventuranças, elas estão dentro de um contexto em que pessoas foram abençoadas fisicamente, mentalmente, emocionalmente pelo Senhor em momentos anteriores. Quando Jesus começa as bem-aventuranças, e aí eu quero partilhar com vocês apenas para a gente entender, todas as vezes que nós pensamos as bem-aventuranças, nós pensamos em pessoas o quê? Felizes. Em algumas traduções diz, feliz os pobres de espírito, ou em espírito. A tradução desse texto é uma palavra grega chamada makarioi. Essa palavra vai falar sobre felicidade de verdade. É uma palavra de origem grega, com o pensamento grego, com a filosofia grega. Há um historiador, aliás, um erudito franco-argelino chamado Andrei Courati, e ele vai dizer que, na verdade, Jesus fala em hebraico, e ele fala a palavra ashirei, e que era, na verdade, estando em marcha para alguma coisa. E que o tradutor da Bíblia e do texto sagrado pega esse texto, ashirei, e transforma em makarioi, porque na mente judaica helenista, aquela ideia de felicidade era uma ideia mais plena e mais completa, mas era uma ideia que para alguns era hedonista e que para outros era plena. Pois bem, a verdade é que esse texto não está dizendo que você é feliz apenas porque é pobre em espírito, porque senão o texto estaria dizendo, engrandecendo a felicidade. E, na verdade, o texto ele está provocando em mim e em você
o desejo, ou melhor, a necessidade de reconhecer-se como tal pessoa, seja pobre em espírito, seja amável e seja o que for. O texto das bem-aventuranças, então, é um texto que nos desafia, e nos desafia a uma vida cristã absolutamente plena. E eu quero, a partir de hoje, partilhar com vocês alguns desses textos. Um dos homens que me iluminaram a partir das Escrituras é chamado Mark Lloyd Jones. Mark Lloyd Jones, ele foi um pregador galês e que já falecido. E Mark Lloyd Jones foi capelão de Westminster por muitos anos. E ele escreve um livro maravilhoso sobre o Sermão do Monte. É um livro que vale a pena ler, até para consultar e para estudar. E Mark Lloyd Jones, fazendo uma introdução sobre as bem-aventuranças, ele vai dizer o seguinte: ele vai dizer que todos os crentes devem ser assim. Leia as bem-aventuranças e você descobrirá a descrição de como todo crente deveria ser. Como todo crente deveria ser. O pastor Ivênio dos Santos escreveu um livro chamado Alma Nua. E nesse livro, há muitos anos atrás, quem ouvia e tinha contato com as conferências do pastor Ivênio vai lembrar disso. Ele tinha uma conferência chamada Raio-X da Alma, que ele transformou num livro chamado Alma Nua, e ele vai dizer que as bem-aventuranças, que o Sermão do Monte, são os princípios elementares para a vida cristã. Para você viver uma vida cristã que tenha sucesso espiritual, uma vida cristã que faça bem a você, ou como eu disse, uma vida cristã que faça bem a outras pessoas, o Sermão do Monte, ele condensa os princípios elevados da fé cristã. E Mark Lloyd Jones, ele pega esse texto e ele vai dizer, então, exatamente que nós, ser pobre em espírito, ele vai dizer algo que me chamou muita atenção, para explicar para nós que ser pobre em espírito não é ser uma pessoa pobrezinha. Ele diz que ser pobre em espírito é sentir que nada somos, que nada temos, e também que olhamos em total submissão a Ele, dependendo inteiramente de sua misericórdia e de sua graça. Ser pobre em espírito não é uma pessoa, a gente tem uma expressão que fala assim, aquele cara ali, completamente pobre de espírito, né? Mas a gente está falando do cara que tem o espírito, né, assim, o cara que fala mal de todo mundo, o cara chato, aquele cara inconveniente, aquela pessoa que distrata os outros, né? Aquele cara é pobre de espírito, a gente fala isso. O texto não está falando sobre isso. O texto está falando, na verdade, que ser pobre de espírito é que você se torna um mendigo espiritual, uma pessoa tão necessitada, tão necessitada, tão necessitada, que a graça de Deus precisa inundar você, para você ter o reino de Deus. Então preste atenção, para a gente não confundir as coisas. Não é a pobreza espiritual que te leva ao reino de Deus, mas é a graça de Deus que te leva a reconhecer a necessidade que você tem do Senhor. Amém? Então preste atenção, porque senão o pobre em espírito seria uma vantagem. Poxa, eu vou ser pobre em espírito e eu tenho o reino. E aí você seria o responsável por ter o reino. Não confunda isso. Graça é para nós que precisamos, porque somos pobres em espírito. E por sermos pobres em espírito, o Senhor nos agracia, o Senhor nos alimenta, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos fortifica, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos conduz. E para isso, queridos, nós precisamos ter uma mentalidade transformada para tentar entender isso. Um outro autor que sempre me abençoou demais é esse cara aqui, Dallas Willard. Dallas Willard foi morto há poucos anos atrás, e ele escreveu esse livro chamado A Conspiração Divina. É um compêndio maravilhoso que eu já tive a chance de ler pelo menos por 2 vezes. E eu queria muito que você pudesse um dia ter a oportunidade de fazê-lo. É um livro de 462 páginas, repletas de ensinamentos abençoadores sobre a vida cristã. Dallas Willard, ele era um filósofo cristão, que ele impressionou a América
por causa dos seus estudos profundos sobre a vida cristã, sobre a fé cristã e sobre como o comportamento cristão, ele abençoa e ele muda a vida e a história das pessoas. E ele fez uma paráfrase desse versículo de Mateus capítulo 5, versículo 3, e Dallas Willard diz o seguinte, para a gente entender muito bem como funciona isso: bem-aventurados analfabetos espirituais, os espiritualmente falidos, despossuídos e deficientes, os mendigos espirituais, aqueles que não têm nenhuma lágrima de religião, quando o reino dos céus vem sobre eles. É quando a gente começa a entender a nossa total dependência de Deus, a gente começa a perceber que nós somos pobres em espírito. Nós somos aqueles mendigos que correm atrás das migalhas da mesa, mas pela graça e misericórdia de Deus, Deus nos enche com algo além das migalhas. Deus vai abençoando o nosso coração com algo além daquilo que nós até entendemos, cremos e esperamos, porque o reino de Deus se abre para todos nós. A partir disso, eu quero então compartilhar com vocês 4 coisas das quais o meu coração se encheu para pensar e compartilhar com vocês essa manhã. A primeira delas é que o evangelho dos pobres de espírito, ele escancara a impossibilidade de subir um monte sozinho. Aquelas pessoas que estavam lá embaixo, aquela multidão, só vai até Jesus porque a graça já os havia alcançado e a misericórdia já os havia tocado. Eles vão, e não há nenhuma bem-aventurança descrita no Novo Testamento sem que antes Jesus tenha estado com essa multidão. Não é um ensinamento na vacuidade, não é um ensinamento vazio, não, é um ensinamento que tem um background exatamente nas ações do Senhor sobre a vida das pessoas. A ação do Senhor sobre a vida da multidão que estava ali para ouvi-lo. O evangelho do pobre em espírito, ele vai escancarar exatamente essa impossibilidade da gente chegar naquele lugar sozinhos, porque nós queremos, porque nós somos bons, porque nós somos pessoas maravilhosas, porque nós temos muitas coisas para dar para Deus. E vocês perceberam que no evangelho que a gente ouve nesses dias, nós é que damos as coisas para Deus, nós é que somos os astros da companhia, nós é que falamos para Deus o seguinte: conta comigo, nós é que falamos para Deus aqui, eu sei que você está precisando de mim, nós é que falamos para Deus e Deus não precisa. E talvez se a gente não entender isso, que nós vamos continuar achando que Deus é o gênio da lâmpada que precisa obedecer aos nossos pedidos, escancarando o nosso egoísmo, o desejo de nós querermos sugar de Deus tudo aquilo que nós achamos que Deus tem que nos dar. Ou seja, nós somos as pessoas que nós não dependemos de Deus, mas Deus depende de nós para ser Deus. E aí, queridos, quando nós invertemos a ordem das coisas, simplesmente nós desmanchamos, nós desbaratamos o princípio elementar do Evangelho, que é fazer de Jesus o Senhor da nossa vida e não o servo da nossa vida. Quando a gente vai subir ao monte, a gente precisa de ajuda, e só o Senhor vai nos ajudar. Para a gente subir ao monte, a gente precisa da mão dEle, estendendo em nossa direção, para dizer o seguinte: vem cá, cara, sozinho você não vai conseguir. E vocês já viram como que a vida tem os seus montes difíceis de subir? Vocês sabem muito bem disso. Quando a gente vem para cá, a gente não vem para cá porque está tudo bem. A gente não ri porque está tudo bem. A gente não canta porque está tudo bem. A gente não prega porque está tudo bem. Não. Quando a gente vem para cá, a gente vem porque a gente é faminto, necessitados. A gente precisa de abrigo. A gente precisa de acolhimento. E a gente precisa de coisas que Deus pode fazer para nós. Eu não estou dizendo que o fato de vir aqui faz isso, mas quando a gente vem aqui, a gente precisa disso. Porque ninguém sobe um monte sozinho. Ninguém sobe o monte sozinho, se não for nessa dependência nua e crua do Senhor.
se não for dessa dependência maravilhosa, extraordinária, de que Ele vai conosco. Eu estava lembrando agora sobre Abraão, quando vai levando o seu filho Isaque para ser sacrificado. Eu sei que essas histórias são contadas com uma certa nostalgia poética, e a impressão que dá é que esses heróis da fé fizeram tudo saltando de alegria, com um prazer enorme no coração, uma paz na alma de quem vai entregar o seu filho para ser cortado com o cutelo. Mas não foi assim. Abraão não sobe o monte sozinho. Assim como Moisés diz assim sozinho: eu nem sigo mais viagem. Porque existem coisas, queridos, que nós queremos, que nós achamos que Deus realmente é menor do que nós, e Ele precisa mais de nós do que nós precisamos dEle. E não precisa. Se eu sair daqui hoje, Deus manda outra pessoa. Se vocês saírem daqui hoje, Deus manda outras pessoas. Se isso aqui deixar de existir, Deus constrói outros lugares. A nossa ideia de achar que Deus precisa tanto da gente para fazer a sua obra, também escancara o nosso orgulho e a nossa vaidade de achar que nós somos tão bons, tão ricos em tudo que podemos oferecer, que Deus precisa mais da gente do que a gente precisa dele. Quando a gente inverte essa ordem, Deus vai perdendo esse senso de senhorio no nosso coração. Ele continua sendo o Senhor de todas as coisas, mas nós perdemos o senso de senhorio dele sobre nós. E você já imaginou como é que isso atinge a sua vida diretamente? Como isso atinge a sua vida nos seus relacionamentos, como isso atinge a sua vida nos seus negócios, como isso atinge a sua vida na sua vida espiritual, na sua vida devocional, na sua vida pessoal, na sua vida relacional. Porque às vezes nós vamos tendo tanta empáfia, nós vamos nos enchendo tanto de nós mesmos, queridos, que nós não permitimos que o Senhor ocupe os lugares especiais que Ele deveria ocupar no coração da gente. Ser pobre, então, queridos, é a gente entender que nós não vamos sozinhos nessa viagem. Nós não vamos sozinhos, porque nós dependemos, nós estamos ali mendigando, precisando, nós somos carentes, necessitados de que o Senhor intervenha na minha e na sua vida. E se Deus interveio na sua vida, Deus vai intervir na vida de qualquer outra pessoa. Deus pode fazer isso. Mas é preciso entender e compreender, queridos, que neste evangelho de vida que nós queremos viver, Deus é Senhor, nós somos servos. Mudar isso é mudar a ordem da palavra, é mudar a ordem lógica das coisas. Deus é o Senhor e nós somos servos. E isso não pode alterar na minha mente, no meu coração, na sua mente, no seu coração. O evangelho do pobre em espírito, ele escancara então essa ideia de que nós não vamos subir o monte sozinhos. Deus está lá e a gente vai lá, mas a gente precisa dele para chegar lá. Nós não chegaremos por nossas próprias forças. Você pode ser o melhor crente que você achar que é, porque só se achar o melhor crente já faz de você um pior crente. Então, mesmo que você se ache o melhor crente, mesmo que você faça as melhores coisas, mesmo que você faça as grandes obras, mesmo que você entenda e se veja como a melhor pessoa, o maior dos profetas, não vai subir sozinho. Vai estar o anjo lá, dizendo o seguinte: não sobe ninguém. Não entenderam a referência. Vou nem explicar. Eu tinha que ter falado o anjo Gabriel transformado em anjo Nascimento. Pois bem, não vai subir. O topo no reino é para gente pobre, é para gente necessitada, espiritualmente, que tenha tanta fome de Deus, que o busca e que o procura incessantemente. A resposta que você deveria dar a você mesmo é se você está com fome de Deus.
se você tem fome de Deus. E se a fome de Deus que você tem, ela é alimentada todos os dias pelas buscas incessantes e naturais que um crente deveria ter quando tem fome de Deus. Se você tem fome de Deus, se você se sente um pobre de espírito, você está a caminho do reino dos céus, se apropriando do reino dos céus. Segunda coisa que esse texto me chama a atenção e que brotou no meu coração é que o Evangelho do pobre em espírito, ele exige que nos esvaziemos antes de nos enchermos. Por incrível que pareça, é tão óbvio, tão ululante, porque Jesus mesmo disse, olha, não adianta você pegar vinho novo e colocar em odres velhos. Esvazia o odre e coloca o vinho novo. A tendência que nós temos de não substituir o vinho, de não cuidar do odre, é tão natural, que nós vamos substituindo aquilo que nós achamos e chamamos de fé cristã, apenas por jargões ou por hábitos cristãos que vão tomando conta da nossa vida, sem que isso mude a nossa mente, sem que altere a nossa mente. Então, nós mudamos o modo de vestir, nós raspamos a tatuagem, nós fazemos aquelas coisas bizarras que todo mundo acha que isso tem a ver com a fé cristã, e no fundo, nós não conseguimos, nós não entendemos a necessidade de nós perdermos nós mesmos, abrirmos mão de nós mesmos. Na semana passada eu falava sobre isso, sobre como que é entregar tudo para Ele. Olha o que o texto de Filipenses diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-o semelhante aos homens. Jesus se esvaziou tanto que Ele deixou a glória da glória para se tornar gente como eu. Mas vamos ser sinceros, não é difícil a gente se esvaziar? Não é difícil? É muito difícil. É muito difícil a gente quebrar o nosso orgulho, quebrar a nossa vaidade. É muito difícil. É muito difícil a gente não abrir mão dos nossos prazeres, dos nossos desejos, das nossas paixões. É difícil. A gente sempre transformou o Evangelho, ou melhor, o viver cristão, numa coisa tão fácil e tão simples, que a maioria das pessoas se sentiram muito mais culpadas do que livres. Porque nós não conseguimos viver o que todo mundo dizia que nós deveríamos viver facilmente, ao invés de nós falarmos que viver aquilo que o Evangelho nos ordena fazer, é muito difícil. É por isso que o Sermão do Monte é um alto padrão de fé cristã, é um altíssimo padrão da fé cristã, porque Jesus vai condicionar determinadas questões, não apenas à atitude, mas ao próprio pensamento. Ou seja, se você precisa controlar o teu próprio pensamento para não pecar contra o teu irmão, imagine só que difícil é quando nós não conseguimos controlar nem mesmo aquilo que pensamos em momento algum. O padrão do Evangelho é alto demais. É por isso que nós não rebaixamos o padrão do Evangelho, nós aumentamos o padrão da nossa vida, à luz do Evangelho. O Evangelho do pobre, do pobre de espírito, ele vai exigir que a gente se esvazie completamente, e isso é difícil demais. É uma experiência complexa demais, é uma experiência que exige demais de nós, uma vida devocional, uma vida piedosa, uma vida de busca incessante a Deus, e uma vida de quebrantamento, que a gente abandone completamente a nós mesmos. Não a nossa identidade, mas sim, abandonemos as nossas paixões. E aí é o desafio que cada um de nós passa. E olha que engraçado, não tem sexo, não tem idade, não tem questões culturais, não tem tempo de vida cristã, não tem currículo vitae, ou seja, todos nós sofremos as mesmas dificuldades para nos esvaziarmos de nós mesmos.
Todos nós. Todos nós vivemos as mesmas dificuldades de esvaziarmos a nós mesmos. É que quando nós olhamos para o outro, nós sempre julgamos o outro, condenamos o outro, avaliamos o outro, mas nós temos pouca coragem de olhar para nós mesmos. Nós temos pouquíssima coragem de avaliar a nós mesmos, nós temos pouquíssima coragem de dar um chute em nós mesmos e falar o seguinte: cara, vamos lá, se mexe, se vira, vamos lá, vamos mudar esse negócio. Nós temos muita dificuldade, porque é muito mais fácil nós olharmos para quem está diante de nós e nós avaliarmos, fazermos a ficha técnica do outro, do pecado do outro, do erro do outro, do tropeço do outro, da vida do outro, do que nós olharmos para nós mesmos e pensarmos como nós somos e como nós nos comportamos diante da mesma situação da qual nós condenamos. Por isso a dificuldade de nós esvaziarmos a nós mesmos. Por isso a dificuldade de a gente olhar para nós e pensar o seguinte: opa, vou tirar o tampão do ralo e deixar a água suja sair. E olha, tem muita água suja. Às vezes nós acumulamos água suja. Nós acumulamos e nem percebemos. Às vezes nem vemos. Essa semana eu fui fazer as compras lá de casa. Antigamente, quando eu era mais jovem, eu odiava ir para o mercado. Mas agora, nessa fase já de daqui a pouco pegar ônibus de graça, eu comecei a ir no mercado direto. Eu vou direto ao mercado. E aí eu fui fazer as compras sozinho. E aí quando eu voltei, fui guardar as compras, né? Porque ajudar, porque as coisas tem que... Fui guardar as compras. Aí fui colocando as coisas no congelador. Peguei a carne, comprei, coloquei em cima da geladeira para poder esvaziar o congelador. Exatamente. Aí eu estou entrando em casa 2 dias depois, estou vendo um cheiro. Era a carne que estava em cima do congelador, do lado de fora, olhando para mim com tristeza e dizendo: sabe quanto me custou? Às vezes, a gente esquece carnes sobre a geladeira da nossa própria alma. E quando a gente menos percebe, ou melhor, a gente só percebe quando o mau cheiro sobe. O problema não é esquecer a carne. O problema é se acostumar com o cheiro. Lá em Nilópolis, tinha um matadouro que ficava numa região do canto da cidade, no canto da cidade. E às vezes, por incrível que pareça, a cidade é muito pequena, o cheiro do matadouro tomava conta da cidade inteira. Todo mundo já havia se acostumado com aquilo. Sentia o cheiro, sabia o que era, mas se acostumava com aquilo. No Jardim Gramacho acontece a mesma coisa. Se você já foi no Jardim Gramacho, você vai saber como é que é. O lixão do Jardim Gramacho, ele traduz exatamente isso. As pessoas se acostumaram com o lixo, se acostumaram com o cheiro, se acostumaram com a água suja. O evangelho do pobre de espírito, ou do pobre em espírito, é o evangelho do esvaziamento. A gente vai pegando a sujeira e vai jogando fora. Vai pegando a carne apodrecida, vai jogando fora. Vai pegando o mau cheiro e vai mudando os ares da nossa própria vida. Porque não adianta você colocar vinho novo em odres que continuam sempre envelhecidos. Vai rachar e não vai sustentar o vinho novo. Terceira coisa que eu queria lembrar a vocês é que o evangelho do pobre de espírito, ou pobre em espírito, é o evangelho de dependência do Altíssimo. O pobre, ele é absolutamente dependente do Senhor. Absolutamente dependente do Senhor. E aí, nós precisamos tentar entender se nós queremos ser dependentes de Deus.
Poxa, pastor, por que eu não gostaria de ser dependente de Deus? Porque ser dependente de Deus significa a possibilidade clara, inequívoca e inexorável de que algumas coisas não vão dar certo aos nossos olhos. Ser dependente de Deus é a gente estar disposto a entender que nós vamos viver situações e circunstâncias que não parecerão boas aos nossos olhos. E eu não sei se nós estamos dispostos a isso. Com o que todo mundo ouve todo dia, a gente sempre acha que tudo tem que dar certo. A gente sempre acha que porque nós somos crentes, porque você entrega o seu dízimo no gasofilácio, no altar, porque você faz campanhas, que todas as coisas vão acontecer na sua vida de bom e de melhor, e não é verdade. Não é verdade. É por isso que crentes piedosos, como os Dallas Willard, por exemplo, morrem. Um câncer de grau 4 tomou conta desse filósofo cristão americano. E ele faleceu. É por isso que crentes piedosos ficam desempregados. É por isso que crentes piedosos muitas vezes se separam. É por isso que crentes piedosos muitas vezes são infelizes na relação com seus filhos. Porque, preste atenção, as relações da vida não dependem apenas de você, por mais piedoso que você seja. As relações da vida dependem das pessoas que estão ao seu redor. Você pode ser extraordinariamente bom, mas o seu patrão, seu capeta. É verdade. É que a gente gosta de romantizar a vida como se ela fosse e funcionasse sempre do mesmo jeito para todo mundo. Tem alguns jargões que a gente usava, assim, hora que melhora. Eu acho bacana. Eu acho bacana mesmo. Mas nem sempre melhora. Tem dias que você ora e a desgraça continua. E você fala assim, Deus, eu estou falando com quem? Ah, Deus está falando comigo. E por que isso não muda? É a desgraça da tua mulher que está aí, não sou eu. É a desgraça do teu marido que está aí, não sou eu. É a desgraça do teu patrão que está aí, não sou eu. Ou seja, a vida precisa ser compreendida que essa dependência de Deus não é para Deus fazer o que a gente quer. É para a gente passar por cima de tudo que a vida supõe a nós, debaixo da graça dele. E aí, querido, você vai adoecer e Deus vai estar contigo, porque você é dependente dele. Você vai ficar desempregado, é verdade, pode ficar desempregado, mas a graça de Deus não vai faltar sobre você, porque você é dependente dele. A dependência de Deus não é para fazer que as coisas aconteçam como você quer. A dependência de Deus é para fazer com que você seja sustentado, mesmo naquilo que você não quer. Então, pode dar tudo errado? Pode dar tudo errado. Como pode dar tudo certo também, né, gente? Sejamos otimistas, né? Não pensem que isso aqui é um sermão para colocar vocês para baixo, de forma nenhuma. Mas pode dar tudo errado. Eu gosto muito do Evangelho que nos faz pensar da vida como ela é. Como Nelson Rodrigues dizia, né? A vida como ela é. Porque muitas vezes nós nos iludimos a partir do que a gente ouve, de determinadas pregações, de determinados pregadores, determinado entendimento do Evangelho, e nós vamos vivendo, queridos, iludidos e inocentes, diante de uma vida que é dura diante de nós. Mas o pobre de espírito, ele consegue entender a sua dependência de Deus diante de todas as coisas fatídicas que podem acontecer diante dele. Mas ele está ali, eu sou grato a ti, porque tu estás comigo. O que o Salmo 23 diz? O Senhor é meu pastor, o quê? Nada me faltará. Deitar-me faz e guia-me
refrigera e guia-me. E aí olha o que o texto diz, gente, o salmista diz assim: ainda que eu andasse pelo vale encantado da Disney, não, ainda que eu andasse pelo vale encantado do Beto Carreiro World, não, ainda que eu andasse pelos canyons americanos, não, ainda que eu andasse pelo topo das montanhas suíças, absolutamente nada, não, nada disso, ele não fala sobre a Suíça, ele não fala sobre a Disney, ele não fala sobre Beto Carreiro, ele fala assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Isso é uma figura de linguagem para dizer o seguinte: eu estou andando em dias difíceis, eu estou andando em agruras duras de se viver, eu estou experimentando dias que se transformaram num manicômio emocional da minha alma. Mesmo que eu ande nesses dias, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, o salmista diz, como o pobre em espírito deveria dizer: tu estás comigo. Porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Tu estás comigo. Então, querido irmão pobre em espírito, você que pode ir à Disney, você que pode ir à Suíça, você que pode ir a qualquer lugar que você quiser, saia daqui com esse sentimento no seu coração: eu quero ser pobre em espírito, para depender de Deus, única e exclusivamente de Deus. Vocês sabem que esse texto não está falando sobre dinheiro, não é isso? Já deu para entender? Esse texto não está falando sobre riquezas. No século XVIII, muitos eruditos achavam que esse texto poderia ter mesmo relacionamento ou relação com questões financeiras. E olha, o rico, ele precisa ser dependente de Deus. E o pobre também precisa ser dependente de Deus. Porque dependência não é classe social. Dependência é uma experiência, não apenas da imanência com a transcendência, mas da transcendência com a imanência. Um Deus que se aproxima de nós e nós que nos aproximamos de Deus. E para terminar, o evangelho do pobre de espírito é o evangelho que te faz um participante do reino. Sim, aí sim, um participante do reino. Porque a gente pode confundir o reino de Deus com uma igreja local, a gente pode confundir o reino de Deus com um culto, a gente pode confundir o reino de Deus com muitas coisas. Mas o reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida, o reino de Deus é amplo, é apaixonantemente amplo. E nós, como pobres em espírito, dependentes de Deus, pobres, dependentes desse mover de Deus sobre nossas vidas, da sua misericórdia e da sua graça, como diz Martyn Lloyd-Jones, nós, então, nos envolvemos com as coisas do reino de Deus. Os soldados do reino são pobres em espírito. Os membros do reino de Deus são pobres em espírito. Os participantes do reino de Deus são pobres em espírito. Os envolvidos com o reino de Deus são pobres em espírito. O reino de Deus, queridos, está entre nós. Amém? Louvado seja Deus. O reino de Deus está entre nós. E por estar entre nós, nós temos o privilégio dado por Ele e não conquistado por nós, de sermos participantes desse reino. Você vai sair daqui hoje pensando nisso. Como que eu posso ser tão dependente, vivendo as cruezas da vida, e assim ser participante do reino? Como eu posso sair daqui hoje, ser um mendigo espiritual, a ponto de desejar que este Deus entre no meu coração, faça morada, habite nele e seja o Senhor deste coração? O reino de Deus é feito por pessoas que se percebem pobres
em espírito. E é nessa pobreza que o Senhor te enriquecerá. Paz e graça, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Amém. Vamos encerrar essa celebração, louvando ao Senhor, adorando com cânticos, com muita alegria, assim como a gente iniciou, pedindo que Ele reine sobre nós, reina sobre mim, é o que diz essa canção. Correrei para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como sou. Preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Clama e diga, reina sobre mim. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Correrei para ti. Correrei para ti, meu Senhor. Diga para Ele, minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como sou. Preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Fale com Ele agora, se entregue em oração ao Senhor. Diga, Senhor, reina sobre mim. Eu entrego a minha vida a Ti. Fala com Ele.
Senhor. A ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Reina, Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio amém. Louvado seja o Senhor. Que Ele nos leve em casa, para casa em paz. E de noite a gente vai estar aqui, às 18h30, para continuar essa celebração. Então vamos fazer uma pequena pausa. Vai para casa, almoça, descansa um pouquinho, mas volta de noite para a gente continuar adorando o nosso Deus. Amém? Vamos em paz.